Olha só, gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um episódio do Pode Me Deixar Ser Mulher. Este programa é uma iniciativa da Rádio Capital, do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. E nós temos aqui os nossos colaboradores, que é a nossa gratidão eterna aí, né? A Ornato Joalheiros, que está conosco aqui já pelo 2º ano, oferecendo muito mais do que joias em ouro, prata, semijoias, mas também peças carregadas de significado, como joias e relógios, presentes sacros que tocam a fé e o coração. Muitas opções de presente lá. A doutora Gabriele Valério, que é médica integrativa e funcional, que promove o equilíbrio e o bem-estar do corpo de forma completa, olhando para cada pessoa em sua totalidade, com o cuidado que vai além dos sintomas. E o Empório 3S, que é sinônimo de saúde e qualidade de vida. Nós temos 2 lojas em Cianorte e lá nós temos uma infinidade de produtos naturais, suplementos, chás, produtos para quem tem restrição alimentares e tudo com uma ótima qualidade. A nossa gratidão pela confiança, pela parceria e por acreditarem neste projeto que toca vidas. Que Deus continue abençoando suas histórias e que juntos possamos seguir evangelizando com beleza, cuidado e amor. É uma alegria e uma gratidão muito grande tê-los conosco aqui nessa caminhada de fé. Bom, hoje aqui nós temos uma história bem assim, hoje não foi escolhida uma mulher, mas 2, né? São 2 mulheres completamente diferentes uma da outra. E elas foram responsáveis por uma das maiores vitórias descritas na Bíblia. Uma era líder, respeitada, era uma profeta, e a outra, invisível aos olhos da sociedade. Hoje nós vamos descobrir como Débora e Jael nos ensinam que Deus não escolhe padrões, Ele escolhe corações disponíveis, com o tema Deus não procura mulheres perfeitas, Ele procura mulheres disponíveis. Nós temos aqui uma convidada muito especial, a Leila Regina Magnani Barella, e eu já jogo para ela. Quem é Leila Regina Magnani Barella? Seja muito bem-vinda, Leila. Oi, Rosiane. É uma alegria estar aqui, né? Assim, fiquei muito ansiosa, mas é muito bom estar aqui. A Leila é uma filha de Deus, né? Com 55 anos, casada com o Enivaldo, mãe do Matheus e da Amanda, madrasta, né? Boadrasta da Carol, avó de 6 netos. Ai, isso! Neto lá em casa não falta, tenho desde a minha neta mais velha, que é a Heloísa, com 18 anos, a nossa pequenininha, que é a Lara, né, de 1 aninho, então assim, tem bastante variedade de idade. E é uma alegria, uma pessoa que se entregou totalmente ao amor de Deus e que tenta viver hoje a cada dia a santidade, buscando, né, me convertendo a cada dia para que a cada dia eu construa a minha santidade. Que legal, isso é muito importante. E aí, como eu já disse no início, né, nós vamos falar aqui de 2 mulheres. E essas mulheres, elas estão descritas em Juízes, no capítulo 4 e 5, né? Então, Israel, na época, estava muito oprimido. Muitos israelitas se desviaram para outros deuses, adoravam outros deuses. Eles foram muito influenciados pelos povos que estavam ali ao redor. E já há muitos anos eles estavam sendo assim massacrados mesmo, né? E aí surgiu nesse contexto, na época a gente tinha os juízes, né? Surgiu nesse contexto Débora, que foi a única juíza descrita na Bíblia, né? E ela tinha uma liderança muito grande. Era incomum ser uma juíza mulher. Ela aconselhava muitos, falava que ela ficava debaixo de uma palmeira, algumas falaram que era de uma tamareira, né? Várias. E ela sentava ali e as pessoas vinham de todos os lugares para ouvir os conselhos dela. Além dela ser conselheira, ela também era profeta, então ela tinha muita intimidade com Deus. Os profetas, eles tinham tanta intimidade com Deus que ele escutava, né? E nesse momento, ela profetizou, chamou o líder da época, que era Baraque, e que tinha profetizado uma vitória sobre Sísera, né, que era o adversário.
E nesse contexto aqui, a gente tem a história dessas duas mulheres, que depois a gente vai falar sobre a outra mulher, que é Jael. E eu queria saber, Leila, o que te levou a escolher essas mulheres? A princípio, eu escolhi Débora, né? Porque é a personagem conhecida da Bíblia, né? E ela, pela força mesmo da mulher, pela força carinhosa da mulher. Ela era uma mulher sábia, que ela sabia agir com a sabedoria que Deus lhe deu e com a obediência a Deus. E quando, né, assim, na história dela, né, quando ela vai até Baraque e fala para ele ir com o exército, né, convocar os homens no Tabor para lutarem contra Cícera, ele fala que ele vai, mas que ele vai se ela for. Que sozinho ele não vai, ele recuou. Então, ele foi o homem que estava à frente e teve receio de ir para a batalha. E ela falou que não, que ela iria com ele. Mas aí houve a profecia, né? A profecia de que, então, a vitória na batalha seria dada a uma mulher e não a um homem que sempre batalhou, né? Então, assim, eu falo que a força e a decisão feminina. A mulher, ela tem esse dom de ter a sabedoria e de decidir realmente o que quer. O homem, às vezes, ele fica, né, eu tiro lá por casa, né, vamos lá, né, que às vezes, né, assim, ele fica um pouco mais indeciso e precisa daquela palavra, daquele braço que tá ali e fala, não, vamos, porque vai ser assim e vai dar certo. Em caso que eu só tenho homem, né? Eu falo, daí, até depois que eles decidem, eu já fiz, já pronto, acabou, fica naquela, né? Isso mesmo. Naquela indecisão, mas ela foi muito, assim, ela teve o equilíbrio, né? Ela teve a autoridade, né? E ela foi muito humilde, assim, falou, não, eu vou, né? Ela chamou, ela não brigou, falou, vai você sozinho, né? Ela teve muita coragem de ir pra guerra, né? Pra você ver, são muitas pessoas, né? 10 mil homens de um lado, 20 mil homens do outro, né? Isso. Então é muito. E era a luta não é lutinha de hoje, não. Era luta de espada mesmo, que era uma coisa braçal, brutal, mas, né? Bem. Não devia ser uma coisa muito bonita de se ver, não, né? Mas quando ela fala da outra mulher, né? Ela só, como a gente falou, que ela não tinha só a liderança, mas ela também tinha essa escuta de Deus. E ela precisou de alguém para se cumprir essa promessa, né? Que é a outra mulher, que é a Jael, né? Depois da batalha que Deus deu a vitória para os israelitas, né? Císar foi se esconder e entrou numa tenda de uma outra mulher que não era israelita, né? Ela não era a Jael. E entrou lá e falou para ela que para ela não avisar ninguém que ele estava ali, né? Ela tratou bem ele, deixou ele, ela foi bem, né? Bem astuta. Aí imagina, Alain, você tá na rua, você falou assim, ó, entra, Alain, entra aqui, não, toma, quer água? Não, te dou um leitinho, deu um leitinho para ele, né? Aí ele dormiu e ela era construtora de tendas, morava em tendas, né? Aí ela pegou uma estaca, né, que prendia as barracas, né, pegou uma estaca, pegou um outro pau, um martelo, sei lá, né, acho que o martelo não tem, era outra. A Bíblia cita como martelo, mas vamos saber o que era, né? E o cara tá lá dormindo, ela vai e enfia na testa dele, assim, né, na cabeça dele e mata Císar. Então foi ela que cumpriu a profecia de Débora. E é tão interessante que você falou, não tem como falar de Débora e não falar de Jael, né? E são duas mulheres muito diferentes, né? Uma com destaque, uma conhecida, uma muito reconhecida e importante, né? Isso. E a outra, não se conhecia ela, né? E é importante também falar que na Bíblia, toda vez que cita as duas, primeiro fala mulher de tal, mulher de tal. A importância de que não eram mulheres sozinhas, elas tinham uma família, tinham maridos, né? E a força dessa mulher também, chegar e
né? É muito assim… A coragem, eu falo, né? coragem, né? E como você disse, né? Os homens sempre veem o marido, né? Esposa de tal, né? Porque era um patriarcado. Então a mulher, ela não era… A posição de Débora era a posição diferente, né? Sim. Ela era Destaque. de destaque, a mulher que se destacou, né? Jael não, Jael era uma esposa comum e tinha uma posição de comodidade, porque o esposo era, assim, Cícera, ele obedecia a Cícera. Tanto é que ele procura o abrigo na tenda dela, porque sabia que ali ele receberia abrigo. Mas ela era temente a Deus. Sim. E ela, né, ela não deixou que ele se salvasse para depois ir pra, né, tentar agir contra o povo de Deus. Cara, tinha lutado, devia estar todo ensanguentado. Devia ser uma pessoa grande, né? Um general, assim. Entra na minha casa, eu já saía correndo. Eu acho que eu abria a porta e vazava, né? A casa é tua. E ela foi muito assim, astuta mesmo, né? E era uma mulher comum, como a gente falou, e ela não estava na guerra. Não. Mas a guerra veio até ela e ela decidiu a guerra, né? Ali ela decidiu, ela matou ele e acabou a guerra. Sim, né? tanto é que fala que Israel depois viveu não sei quantos anos, 40 anos de paz, né? Depois dessa guerra, para poder, né, de novo, entrar em todo aquele processo que a gente depois conhece lá em Reis e tudo mais, né? Aí, Leila, quando você olha para Débora, assim, né? Pode falar Débora e Jael também, essas duas posições. Você já se colocou alguma vez no lugar de Débora? Já se colocou, já esteve na situação de Débora? Já esteve na situação de Jael? Ou também já esteve na situação do Baraque? Olha, eu acho que na vida da gente, sempre a gente tá na posição de um ou de outro, ou às vezes até nos três. Porque assim, a vida ela nos coloca as imposições que a gente tem que agir. Né? Agir com sabedoria, sim. Né, assim, episódios, e principalmente um episódio onde eu e o Enivaldo, a gente foi sequestrado e nós tivemos que agir com muita sabedoria, com muita cautela e na confiança em Deus, totalmente. E aquilo que eu te falei, o homem se retrai, a mulher é a que tem que agir. Então, assim, nessa posição eu tive que agir, eu não pude deixar que… só ele, né? Assim, porque ele se abalou muito. Então eu tive que agir. Do controle. Isso. E a mesma coisa na posição de Jael. Porque muitas vezes a gente precisa ser a mulher que realmente vencer a batalha. Né? Que vai botar a estaca onde tem que colocar e mudar a vida da família e tudo mais, né? Segurar as pontas e falar, não, aqui quem vai… Mas quando foi isso desse sequestro? Foi em 2003. 2003. Eu não te conhecia ainda. Não. Fazia pouco tempo que eu morava em Cianorte, gente. Isso, foi em 2003. Nós fomos sequestrados na nossa casa, levados, né? Porque iam roubar nosso carro e nos levaram juntos, né? E o Varela sempre foi uma pessoa muito de fé. O Varela sempre foi uma pessoa que confia muito em Deus. Então, assim, ele se voltou inteiramente para dentro dele, introspectivo durante o sequestro, para que ele conseguisse, né, se concentrar e ficou em Deus. E eu tive que ficar alerta, porque, né, assim, lógico que também na confiança em Deus, mas mais alerta. Como fala aqui, né, aqui é a ação, né? Que Débora, ela não só profetizou, ela foi para ação junto. Ela foi junto, né? Ela foi junto para a ação. Falou, mas é o confiar e fazer. Confiar e fazer. Confiar e fazer. Isso foi uma das coisas que mais me atraiu nela, assim. Sabe? Mas daí ficou muito tempo ou não, Leila? Nós ficamos com eles, acho que umas 6 horas, mais ou menos. Nossa, aqui em Cianorte mesmo? Não, eles nos levaram até perto de Guaíra. Chegando em Guaíra, eles, né, nos libertaram e daí nós conseguimos chegar até um lugar que a gente conseguiu socorro e veio para casa de novo. Meu filho também o Lucas foi sequestrado, levaram ele para o Paraguai, né? E aí voltaram, deixaram ele em Guaíra, daí ele conseguiu voltar. Foi a questão do Lucas também, que ele conversa muito, né? E aí os caras dizem que gostaram dele. Graças a Deus, assim, né? Síndrome de Estocolmo. Pois ele falou assim, que foi bem assim, porque ele foi com o revólver, o cara com o revólver no colo, com ele, tudo, né?
Então, é uma questão que a gente precisa ter essa sabedoria, né? Eu falo que nessas situações, a gente vê que a gente não tem o comando de nada. Nada. Ou nós confiamos totalmente em Deus, de que Ele vai estar à nossa frente, Ele vai estar cuidando de nós, que é Ele quem nos guia, que nos cuida. Ou a gente não tem o que fazer, porque não tem o que fazer, você não tem o controle. Eu falei, é essa a diferença que eu vejo muito de quem tem fé, né? É a calma e a tranquilidade que a fé nos dá, né? Da confiança em Deus, que tudo que vai acontecer está debaixo do olhar dele. Exatamente. Né? Então, é essa que eu vejo bastante, que é a diferença quem tem a fé, quem confia, de quem não confia. Mas, Leila, você teria hoje essa coragem de Jael numa dificuldade? Você já falou que teve, né? Mas você foi mais... Olha, se fosse para defender os meus, eu acho que sim. Né? Eu não sei, é lógico, né? Matar uma pessoa é difícil, né? Assim, a gente não pensa nisso, né? Mas dá uma batida na cabeça, dá... É que assim, a gente não sabe como a gente vai reagir diante de uma situação, né? Por mais que você... o teu lado humano, o teu lado instintivo, ele vai falar também, né? Por mais fé que você tenha. Então, assim, é difícil. É difícil da gente discernir realmente, assim. Você acha que Débora teria coragem de Jael? Eu acho que não. 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 Eu acho que Débora, a confiança dela que Deus iria preparar tudo e que Deus iria mudar tudo naquela situação. Ela foi tão grande que ela sabia que teria quem agiria. Quem agiria. Quem agiria. É porque Deus sabe exatamente que cada um pode fazer, né? Exatamente. Essas duas mulheres, elas são totalmente diferentes, né? Mas elas tiveram o mesmo objetivo. Elas se complementaram. Sim. Uma levou, né, o exército a fazer com que Cícera fugisse, para que a outra o encontrasse e terminasse com uma tarefa que foi profetizada lá atrás, né? Então, jogando hoje essas mulheres pro dia de hoje, né? É bonito a gente ver que Deus age, como diz, ele age no improvável, porque, né, não tem, por exemplo, Débora era o destaque, né? Então, a gente joga isso para a igreja, por exemplo, né? Você é ministra, eu tô na música, então a gente tá lá na frente, né? Mas não precisa estar num palco, não precisa estar lá no presbitério para servir, né, Leila? Não. Muita gente serve, e a gente também serve, não só ali, né? Sim. E nós temos muitas mulheres que não estão tão na frente como Débora, mas que ajudam assim na igreja muito, né? Temos vários movimentos na igreja, né? Movimentos leigos, assim, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja muito rica, né? Ela coloca à disposição de vários talentos, né? O que tem nela. E aí nós temos assim, né, pelo apostolado da oração, né? Que a gente fala, né, as senhorinhas que ficam lá rezando. Sustentam, né? Sustentam. Estão lá escondidinhas. Nós só percebemos elas nas missas, né? Quando estamos com a nossa fita. E várias outras coisas, assim, onde, né, cada um dá o seu talento, o seu dom. Quando eu te vejo cantando, eu acho a coisa mais linda. Eu falo, isso é uma coisa que nunca me passaria pela cabeça, né, de cantar. E o servir o altar também, como eu sirvo como ministra, né? E nós queremos, assim, que mais pessoas estejam também ali com a gente, porque tem para todos, tem servirem, tem espaço para todos, né, Leila? Tem espaço. Fala assim, que eu já falei isso, quando eu comecei a servir na igreja, eu fui no data show, eu passei álcool nas mãos quando era a época da pandemia. Eu fui pro data show, eu fui pra leitura, eu fui no comentário. Eu sempre quis ir pra música, porque é a minha paixão, né? Mas enquanto isso não aconteceu, eu fui servindo no que eu podia. Então, muitas vezes as pessoas entram na igreja e vê um lugar que quer e não dá certo, ela desiste, mas talvez não é o lugar para ela naquele momento. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter essa fé de compreender que na igreja, qualquer coisa que a gente fizer é muito importante, né? Não precisa estar em destaque como Débora. A gente pode trabalhar dentro de casa, né? Como Jael, né? E muitas vezes a igreja nossa melhor é dentro de casa,
né? Não é lá na igreja mesmo. A gente tem que servir em casa para depois servir a Deus, senão não completa uma coisa com a outra. Não completa. E o em casa é aquilo, né, do todo dia. Sim. Porque o seu servir na igreja não são todos os dias, por mais que você participe da missa diária, que você esteja todos os dias na igreja, né, em adoração na capela, não é a mesma coisa. O teu em casa, você tem que ser Deus todos os dias dentro da tua casa. Sim. A cada refeição, a cada acordar, a cada noite quando vai se deitar. Então assim, aquilo a gente tem que trabalhar para que todos os dias a gente seja Deus dentro da nossa casa. Reflexo, né? É. Um reflexo. E a tua história na igreja, assim, foi desde pequena? Começou, assim, desde pequena, sua família assim, toda tem essa tradição? Sempre fomos muito católicos, morávamos numa cidadezinha super pequena, acho que menor de onde você não fica, Marumbi. Marumbi é de quem? Qual que é a tua cidade? A minha cidade é Nova Bilac. Nova Bilac. Entre Floraí e São Carlos do Ivaí. Floraí eu conheço, minha tia morava lá, é menor. Mas assim, a família sempre toda católica, de missas, novenas, grupos de reflexão, que naquela época já existiam, né, os grupos de família. Então assim, sempre com uma caminhada bem boa de igreja, né, meus pais sempre participativos. E depois que me casei também, né, que daí com minha sogra, né, Dona Filomena, sempre muito de igrejas, né, sempre com o tercinho dela na mão, rezando, intercedendo por todo mundo. Então, assim, sempre e levando os filhos também, né? Uhum. Que os filhos, né, nossos filhos sempre caminharam junto com a gente dentro da igreja. Legal. E acampamento? Opa! No meu acampamento você estava servindo? Eu estava. Lá em Itapira. Lá em Itapira. Bichinho do acampamento me picou Itapira e não teve jeito. Não teve. Não, até hoje. Transformador, né? É transformador. A Mafalda veio aqui, é uma coisa assim que eu falo que acampamento todo mundo tinha que passar para entender o que é, né? Eu falo assim que o acampamento, ele nos mostra um Deus onde a gente que transforma a vida. Misericordioso, transformador. Ele é como diz aquela música, né? O Deus da Bíblia ainda tem poder. Sim. A gente vê esse poder de Deus agir dentro do acampamento, porque uma pessoa entra de um jeito e sai totalmente transformada. É lógico que depois vai todo o caminhar da pessoa, Sim. toda a força de vontade dela, mas ali a entrega é muito bonita. É bonito. Eu falo que o acampamento, ele me picou de um jeito que eu não consegui mais parar, né? Então, assim, eu tento me controlar. Mas tenta me controlar, segurar. Eu, por mim, servi em todos os acampamentos. Porque eu acho assim que, como transformou muito a minha vida e foi maravilhoso para mim, eu quero que todo mundo experimente, né? Sim. Essa maravilha, o tocar, deixar-se tocar por Deus, né? Eu penso no acampamento como uma abertura, né? Você se abre, né? Quando você se permite, você se abre ao mover de Deus, né? E Ele transforma. Você deixando, Ele transforma. Como o Jael aqui foi um instrumento, né? A gente vai transformando bastante. É engraçado que no Antigo Testamento poucas vezes se ouve sobre o Espírito Santo, né? Assim, o Antigo Testamento ele é bem, né? E Jael que ela provavelmente foi uma ação do Espírito Santo que a envolveu para que ela, né, fizesse o que ela fez, né? E é como acontece no acampamento, é o Espírito Santo que age e tudo se transforma. É isso mesmo. Mas além assim da igreja, né, dos acampamentos, tem a tua parte, que tem a parte tua da Morena Rosa, né? Conta pra mim um pouquinho como foi essa história dessa construção, que eu conheço um pouco, mas assim, foi pequeno e se transformou numa coisa assim muito grande. A Morena, nós juntamos, assim, nós tivemos pessoas que conseguiram se complementar muito bem, que era a Valdiva, que sempre teve o sonho e a parte criativa e a parte, né, de entender do que a gente ia fazer, de entender de roupa. Ela entendia de costura, de modelagem, de tudo. E a visão do Marco, né, que sempre foi muito visionário, né, o Marco sempre foi à frente do tempo dele. Ele nunca foi uma pessoa, eu falo assim, dentro da casinha. Ele foi para negócios, ele sempre foi audacioso. Então, quando meu sogro, uma época, resolveu que repartir um dinheiro que ele tinha com os filhos, e dessa junção
né, a princípio nós éramos 4 sócios, depois, né, uma cunhada minha quis sair, ficamos em 3. E começamos ali pequenininhos, fazendo camisetas e fomos vendo oportunidades, né? E assim, e foram se abrindo os caminhos e sempre com muita bênção. Deus sempre foi abençoando tudo aquilo que a gente fazia. E onde a Madalena Rosa voou, foi. Pois é. Mas foi assim, mas foi de uma reunião de família mesmo. Uma reunião familiar que surgiu a ideia de irmos para esse ramo. E sempre Deus estava nesse processo? Sempre. Sempre Deus no processo. Sempre. Que legal, isso é muito importante, né? Sempre Deus junto, sabe? Sempre, aquilo que eu te falei, né? Assim, a gente vem de raízes de crer muito em Deus, de estar na presença dele. Então, assim, Deus sempre esteve muito presente. Tanto é que desde as primeiras épocas, nós todos os anos temos a missa de ação de graças, né? Que a gente ou faz no finalzinho ou no começo do ano, né? Para agradecer a Deus e agradecer e pedir pelo ano seguinte. Então, assim, sempre tivemos, né? Muito, muito disso mesmo. E você teve que, em algum momento, escolher entre Deus e o trabalho, entre Deus e o sucesso, entre Deus e a vida, assim, nesse processo teu da Morena Rosa, de crescimento, que vocês cresceram muito, você teve que escolher em algum momento? Não, porque eu sempre soube como eu sou. Então, assim, eu sempre soube que eu poderia caminhar dentro de um sucesso de uma empresa, e uma empresa que mexe com moda, que não é fácil, porque nós sabemos como é o mundo, né, da moda, e também com Deus, junto comigo. Então, assim, eu sabia que eu não precisaria separar os dois, que os dois eles continuariam juntos comigo para sempre, né, assim, que não precisaria dessa decisão de separar. Porque eu falo assim, que se eu não colocar Deus em tudo que eu faço, não adianta nada. Não adianta nada. O vazio vai tá né, ali. E se eu também só levar Deus e não cuidar do meu lado social, do meu lado financeiro, familiar, e com amigos e funcionários e tudo, também não tem como você viver isolado. Não tem como você se isolar só para uma coisa. Então nós temos que saber levar os dois juntos, onde o mundo não interfira, onde eu não deixo o mundo interferir no meu princípio. Isso que é a principal peneira que a gente tem que pôr, né? Que tem que... Né, assim, eu não posso deixar que o mundo interfira. Eu tenho que ter as minhas convicções, as minhas virtudes e não me sair delas. E levar a minha vida social e empresarial junto. Mas você sentiu alguma vez, assim, que você foi, tipo, coagido, alguma coisa por ter esse pensamento? Ou você não... Ah, sim. Sim, sempre tem, né? Sempre tem quem fala assim, mas agora tá Carola, né? Agora só quer ficar na barra da saia do padre. Nossa, como ela tá chata, né? Porque ela não faz isso, não vai mais conversar sobre isso, né? Sai da roda da fofoca, sai de muita coisa. Então, quando alguém fala alguma coisa, a gente já... né? E defende, né? Muitas pessoas se afastam da gente, assim. Eu senti, assim, bastante quando eu comecei. Ainda tô, né? Ainda tô na caminhada, mas a gente tem que se posicionar, né? Porque senão o mundo engole a gente. Não tem jeito. Mas é bom também que a gente filtra. Porque a gente também descobre quem realmente quer o bem da gente, quem realmente tá com a gente pelo que a gente é e não pelo que a gente tem. Sim. Então eu acho assim que dá uma... Filtra bem. E assim, a Débora, ela era líder, profeta, tudo, mas ela era feminina, né? Ela era uma mulher, né? Esposa, tudo. E nesse mundo que a gente vive hoje, como é que a mulher consegue segurar essa parte tão linda da mulher, que é ser feminina, ser delicada, mas que também o mundo exige a gente tomar decisões rápidas, às vezes ser mais firme, né? Eu não sei qual era onde você atuava na empresa, né? Mas com certeza você teve que muitas vezes ser firme. Como é que a gente consegue, assim, na tua opinião, a conciliar? Porque, assim, muitas mulheres
fogem até da igreja, ou falam que não tem como, não tem tempo, não consegue ir para a igreja, não sabe, muitas vezes até se esconde atrás de não sabe o que fazer, né? Como que a gente, se você fosse falar assim para uma pessoa hoje, né, para mim, Rosiane, vai para a igreja, eu vou falar para você, não, eu não posso, eu trabalho, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu não consigo ir, eu não tenho esse tempo. O que você falaria para uma pessoa assim? Que ela tem tempo. Primeiro que o tempo para Deus ele é precioso. E como, né, nós sempre falamos, assim, ele está com a porta da casa dele aberta todos os dias nos esperando, nem que seja só um pouquinho. Mas assim, mas no ir para Deus como nós fomos, né? No ir para Deus mais fundo, vamos colocar assim. Eu falaria para ela que a partir do momento que ela se entrega a esse Deus, a essa vivência de igreja, de religião mesmo, assim, sabe? Vivendo mesmo, não sendo, fazendo de conta, né, que vive, que Deus provê todos os tempos. Deus provê as decisões que ela vai tomar. Porque eu acho, assim, Rosiane, quando a gente passa a viver uma vida de religião, uma vida religiosa, a gente faz as mesmas coisas de formas diferentes. Quando eu tenho que tomar uma decisão hoje, eu era muito estourada. Eu era uma pessoa que explodia fácil, que chegava sempre impondo. Hoje não, eu já faço a mesma coisa com carinho, com discernimento, falando mais pausadamente, com mais calma. E isso eu aprendi na igreja. Eu aprendi depois do meu acampamento, depois do retiro de silêncio. Depois do retiro de silêncio, então assim, mudou demais. Mas eu falo para essa mulher que ela pode sim, ela tem que se permitir ter esse tempo, porque é uma permissão que nós nos damos. A mulher, às vezes ela pensa que para ela estar na igreja, tem a história da submissão, que eu acho isso, que a mulher leva isso para um lado que não é isso, que é uma concepção errada. Como eu acho também essa história de empoderamento feminino uma coisa medonha, vou falar bem a verdade, eu acho horrível. Acho que a mulher ela não tem que se empoderar de querer ser como o homem é. A mulher tem que se empoderar de ser mulher. De ser delicada, de ter o seu lado forte, mas o forte feminino, não o forte masculino. Pra isso a gente já tem o homem. Sim. Não precisa, né, ser assim. A parceria. Cada um na sua. Cada um na sua. E que assim, né, vamos lá com Débora. Ela, imagina que os homens vinham pra ter, se aconselharem com ela. Pra que ela, né, julgasse uma causa. Então assim, em momento algum eu imagino Débora como um homem. Um soldado. Um soldado, uma truculenta, assim, uma coisa, né? Não, eu imagino ela sentadinha lá embaixo, né? Da palmeira. Sim. Esperando, julgando realmente com sabedoria, pedindo que Deus mostrasse para ela o caminho que ela deveria, né? Mostrar para as pessoas. E agindo dessa forma. Então assim, para mim, eu falaria para essa mulher, se deixe conduzir. Sim. Se deixe levar pela doçura do Espírito Santo, pela doçura de Nossa Senhora. Tente viver as virtudes que ela vivia. Né? A mulher, ela é delicada, né? Se nós começamos graças a Deus, eu acredito que isso está mudando. É uma cultura que a mulher tem que ser forte, que a mulher tem que ser a dona da razão. Até começou com a questão da roupa, né? Então, a mulher, ela tem que saber essa questão da submissão que você fala, né? A gente é parceira. A gente não é submissa. Um dia eu ouvi a descrição, a definição falando de submissa, né? Estar abaixo é onde o homem pisa, né? Mas não é pisar de humilhar, é pisar porque eu sou o suporte, né? Sim. Então, quando eu sou submissa ao meu marido, ele sabe que ele pode caminhar porque eu estou junto com ele. Não significa que ele é mais… Não, significa que eu estou junto. Pro que der e vier, eu estou junto. Isso que é ser submissa, que a igreja, que na Bíblia diz, né? A submissão. Não é ele vai mandar e eu vou obedecer. Não é uma parceria, é uma conversa, né? É o caminhar junto. E é isso que é importante, né? A questão, quando você falou de explosão também, eu era muito também, eu sou colérica daquela alto, maior grau que tem, né? Em fase de domestificação.
Ai, e eu tive muitos embates com o Pedro de querer competir na questão que não era minha. A questão é dele, ele é o homem, ele que tem que saber, a gente pode discutir, conversar, mas a gente tem que entender que homem e mulher são parceiros. Eu não quero tomar o lugar dele, nem ele tomar o meu, né? Claro que a gente precisa, mas então o homem não pode lavar louça? Claro que pode, isso é parceria, né? A questão é inverter os papéis, né? A sociedade ela acabou colocando uma inversão de papéis onde as mulheres se fortaleceram e os homens começaram a ficar mais fracos, se enfraqueceram. E isso dentro de uma estrutura familiar é muito complicado, porque nós criamos meninos e meninas e aí a gente não sabe o que né, assim, numa estrutura familiar onde os papéis são invertidos, o que pode acontecer? Perde a referência. Perde a referência. Então eu falo assim, a mulher ela tem que saber que aquilo que você falou, ela é o sustento. Né? O sustento, mas o sustento segurando na mão do marido. Segurando na mão dele. Não assumir papel. Não. Mas que a mulher, ela consegue, se ela quiser dar conta de estar em casa, de estar trabalhando e de estar na igreja também, ela pode tudo. Assim, ela consegue. Ela consegue esse tempo e essa dinâmica de poder se entregar também para poder tá servindo na igreja. E assim, a gente vê que Jael, ela não teve medo, né? Ela não teve medo, ou se teve medo, ela não demonstrou, né? Sim. Mas a gente sabe também que muitas mulheres, elas ficam com medo e ficam em casa. E muitas vezes até na questão de ouvir o chamado, né, para ir para a igreja, ou o chamado de se manifestar, ter o seu posicionamento, as mulheres, devido a situações mesmo, às vezes eu acho que até é preguiça, porque… não, eu falo por mim mesmo, que às vezes você vê uma situação que você fala, mas eu vou me envolver nisso? Não é uma preguiça, não é? Eu falei, mas a gente precisa, né? Nós precisamos nos posicionar, principalmente na educação dos filhos, né? Em relação ao que entra dentro da nossa casa, televisão, música, internet. Então, nós temos que nos posicionar, né? É um papel fundamental da mãe em relação às crianças, né? Não só as crianças, mas o marido também, o que o marido está fazendo, ouvindo. Então, chamar de volta, falar, isso aí não tá legal, isso aí não é para nós, vamos voltar, né? Olhar o que a gente põe dentro da casa da gente, né? Sim, isso é um papel que é nosso. Nós temos que proteger isso aí, né? Sim. É isso mesmo. Aí, Leila, e essa questão dessas mulheres, você, assim, antes de entrar para Morena Rosa, você trabalhava fora? Trabalhava. Onde você trabalhava? Fui bancária por 13 anos. Assim, ó. Que profissão! Barela também era bancário? Não. Barela, ele sempre foi empresário, né? Ele tinha uma madeireira, que até ele e meu cunhado ainda são sócios. O Barela, ele nunca saiu dos negócios dele pra ficar na Morena, né? E que sempre, né, a parte da costura foi a Valdiva, a parte criativa foi a Valdete, e a parte né, comercial e financeira com o Marco. Eu entrei depois, né, também, né, lá numa outra, né, numa outra área, mais a área comercial. Mas assim, quando nós colocamos a Morena, eu ainda fiquei muitos anos no banco. Eu saí bem depois, né, que eu saí. Depois que os filhos já estavam maiores e tudo mais. E hoje tá em casa? Hoje tô em casa. Ai, que delícia. É bom, né? Hoje tô por conta dos netos. Meu neto esses dias falou, vovó, passa perto da igreja, a vovó trabalha aqui. Eu falei… que eu trabalho na igreja. Os meus perguntam, vovó, você tem que ir na igreja hoje? Tem que ir na igreja, mas é muito bom, né? Minha vida foi muito corrida também, hoje eu consigo, né? Hoje eu consigo, mas antes eu talvez conseguiria também, mas eu não tinha essa visão, porque eu vejo que muitas professoras que faziam a vida que eu fazia também estão na igreja, né? Então foi uma falta mesmo assim da minha parte. Eu sempre falo que Deus foi muito generoso conosco, porque Ele nos deu a chance de podermos hoje ficarmos mais tranquilas, termos tempo para nos dedicarmos totalmente à igreja, né? E também para acompanhar de perto esses netos que vêm crescendo, né? Eu falo assim que Deus foi muito generoso. É isso mesmo, isso é muito bom.
E vamos, Leila, a questão assim da mulher hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. A gente tá vendo algumas situações assim, na Fashion Week, já falando de moda, né? Não sei se você acompanhou a Fashion Week, alguns modelos que apareceram. Sim. Totalmente, assim, lembrando demônios mesmo. Não sei, né? Com chifres, com umas coisas assim, né? Hoje a gente comentando que o mal, ele não tá mais se disfarçando nem escondendo, né? E quando tem um evento desse, que é a nível mundial, onde se lançam as tendências, né? E você vê algumas coisas assim, fala, meu Deus, né? Como tá difícil isso. Aí é difícil você fazer referência para um filho, referência para uma filha, né? Se o mundo mostra uma referência, é muito difícil em casa. E eu queria que você hoje falasse para mim, assim, algumas perguntas que a gente fala sobre aqui no podcast, assim, o que é ser mulher para você? Ser mulher, para mim, é ser aquilo que a gente falou, ser o porto seguro, sabe? Ser aquela pessoa que tá ali para acolher, tá ali para lutar junto, que encara as dificuldades, que não se esconde, que arregaça a manga e vai atrás, mas sem perder a sua feminilidade, sem perder o seu ser mulher, a mulher que gesta, a mulher que amamenta, sabe? Aquela coisa da natureza, da força, né? Porque uma mulher, gente, pra ela ter um filho é uma força da natureza transformadora, porque ela gera um ser novo dentro dela, né? A transformação. Transformação. De um nada surge um ser humano, né? Então, assim, a mulher, ela tem que saber desse poder que ela tem. Né, que é o poder de gerar, e nesse gerar ela gera muita coisa. Ela gera uma família perfeita, como ela pode gerar uma família imperfeita. Sim. Né? Então, assim, essa posição da mulher, a mulher saber assim, que ela tem esse poder de transformar. A mulher, ela envolve. Ela não é uma pessoa que ela deixa. Eu acho assim que o ser mulher é envolver as pessoas ao seu redor. É buscar, é ter perto, é ajudar. Enfim, a mulher para mim é um dos seres mais complexos do mundo, assim, porque ela engloba tudo, eu acho. Eu acho que sim. Ela é coparticipativa com Deus, né? Porque, né, é através de nós que nós conseguimos gerar vida, né? Então Deus nos deu essa função de coparticipação na vida. Porque Deus, ele dá a alma e nós damos o corpo. O corpo, né? O corpo, é um serviço jeito, não tem como desmembrar o outro. Quando eu era professora de biologia, eu falo assim, o homem só entra com 23 cromossomos, que daí a mulher faz o resto. Deus bem, a mulher faz o resto, né? Mas assim, a maior função da mulher é essa coparticipação na vida, né? Claro, o homem também é brincadeira, mas ele tem a sua parte. Mas a questão mesmo de desenvolver é da mulher, né? Eu falo pro Pedro Henrique e pro Lucas, eu sempre falava assim, você é um braço meu que tá andando. Eu te construí, você, né, é um braço meu. Quando você sai de mim, você é um braço meu, você é uma perna minha, porque você é parte do meu corpo, né? Então é essa responsabilidade tão grande que a mulher tem. E em vista disso, que até eu entrei na questão do Fashion Week e da questão da mulher, que a gente já conversou um pouquinho, quando é que você acha que as mulheres começaram a se perder ou se desvincular do sonho que Deus tem para a mulher? Quando ela quis se igualar aos homens mesmo. Quando ela quis, sabe, né? Quando a mulher sai de casa para ir para a indústria, né, para trabalhar fora, que foi uma necessidade, né, do momento, mas que ali os valores se inverteram. Em tudo que a gente lê sobre as influências de fora dentro da família, a primeira coisa que eles quiseram fazer realmente foi tirar a mulher de dentro de casa. Isso, levar a mulher para o mercado de trabalho. Porque lá fora eles colocaram que a mulher não precisaria mais ter filhos, lá fora eles colocaram que a mulher não precisaria de homem, que a mulher poderia viver a vida dela, e os filhos também ficaram, de certa forma, mais de responsabilidade dos governos do que da família.
onde né, vem como você disse, né, do Fashion Week, dos desfiles, onde o mal ele não se esconde mais, né? Não. São os caminhos que desde aquela época vem se estabelecendo, eles vêm se colocando para que se institui, né, se institua essa maldade, essa visão do mal. E as pessoas estão tornando tudo isso tudo muito normal, normalizando tudo. Eu falo que o grande problema hoje da mulher é normalizar tudo, sabe? Ai, porque meu filho não quer rezar agora na Jami? Tudo bem. Não. É hora de fazer, tem que fazer. Não quer ir na missa? Não, tem que ir. Sim. Sabe, assim, não é normalizar. Quando se normaliza, tudo se perde. Porque tudo fica igual. Nada, não existe mais o diferente. Aí as pessoas começam a olhar para uma família como a nossa e ver e falar assim, nossa, são tão diferentes. Né? Eu ouço muito isso. Né? Estranham. Ver meus filhos caminhando hoje na igreja, né? Todos eles têm funções em pastorais e as crianças que, né, coralzinho e tudo mais. Então, assim, eles estranham, as pessoas estranham de estar uma família inteira caminhando dentro da igreja. Então, eu falo assim que a mulher, ela se perdeu realmente quando ela foi para o mercado de trabalho e esqueceu que ela tinha que ser a mãe dentro de casa. E não só a trabalhadora. Que dentro de casa ela tem que ser o suporte. O suporte. Ali onde todos o alicerce, né? O alicerce, onde todos se apoiam ali, isso. Né? Mas é a questão, assim, falando dessa parte aí, que não precisa, por exemplo, então eu não consigo mais. Consegue sim, devagar a gente vai transformando, né? Eu sou um exemplo disso, que eu não ficava muito na igreja, mas devagar tá indo todo mundo também. Porque nós temos como suporte, como essa questão de mulher, a gente tem esse poder de mudar a família, mudar a realidade, né? Tem que ser firme, tem que ser corajosa, tem que ser profetisa, tem que ser Débora, tem que ser Jael, tem que ser tudo, né? Mãe tem que ser mãe, esposa, né? E essa questão da igreja, ela é muito responsabilidade da mulher, né? Quando a mulher, ela está ali, muda as coisas. Mas sabe, Rosiane, eu falo assim que Deus foi tão generoso comigo que ele me deu um marido que nunca deixou a igreja. Olha só. Joelho no chão. Olha só. Meu marido sempre, tá? Não é de agora. Sempre. Assim, aquela pessoa de muita fé, de muita participação. Ele não participa, né, assim, ativamente de nada, né? Ele não faz parte de nenhum. Ele vai pro acampamento? Não. Nós fizemos acampamento, mas ele não serve. Não serve. Não, ele fala que vai servir agora. Ele fala que ele ele é um servo da capela em casa. Ele fala isso. E eu creio que sim, porque o tanto que ele reza. O Pedro fala que ele vai lá pagar o que fizeram pra ele. Ele vai lá servir uma vez, porque eu tenho que ir lá, eu tenho que retribuir o que fizeram pra mim, mas depois eu não vou mais, só já chega. Então eu falo assim, sabe? Então em casa a gente sempre teve essa posição, né? Então assim, mesmo porque teve uma época da minha vida que eu trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Então assim, meus filhos ficavam muito com a minha mãe. Né? Então assim, eu agradeço a Deus, porque minha mãe também sempre foi uma pessoa muito presente com tudo, com os princípios de Deus também. Então assim, então nós vemos assim que as mulheres, né, assim, minha mãe, ela foi o suporte para mim na época em que eu precisei, porque realmente chegava uma hora, aquilo que a gente falou, porque na época que a gente é produtiva, a gente quer produzir. Sim. A gente não pensa, por isso que eu falo que hoje pra mulher, sabe? Seja produtiva, mas não se desvie de dentro da sua casa. Fique ali atenta, porque você é o esteio, você é a base, você é o que vai fazer, transformar realmente a vida dos seus filhos. Assim, a minha geração, nós somos em 4 em casa. E meu pai, 3 mulheres e um irmão. Meu pai nunca fez diferença entre nós e meu irmão. E ele nos criou na época que eles, né, era o que fazia para estudar. A gente tinha que estudar. Então a mulher tinha que estudar, a mulher tinha que trabalhar, sim, né? E um absurdo mulher que não trabalha, né? Hoje eu tenho 2 noras que, graças a Deus, elas ficam em casa com os netos, que a gente pode. No começo teve um estranhamento, assim, que eu mesmo, né? Mas eu falei assim, gente, olha que coisa mais maravilhosa ter oportunidade, né? E tá tudo bem, né?
tá tudo bem isso. Às vezes se cobra e fala assim, tá tudo bem, né? Tem quem trabalha, mas o pouquinho que fica em casa, ficar em casa, né, Leila? Estar, que eu falo assim, no momento que você está em casa, está com os teus filhos, esteja realmente, não esteja pensando em outra coisa, No celular, na TV, não esteja com eles, né? Isso não só para mulher, como para o homem também, né? Sim. Para o homem é tão importante o convívio familiar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as mídias, elas estão tomando conta e estão substituindo pai e mãe. Sim. Né? E aí a gente não sabe o que pode aparecer, né? Sim, né? O que esse pai e essa mãe da internet está ensinando para o filho. Exatamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com desenhos, né? Eu estava ouvindo, para você ver como que a coisa é séria, eu estava ouvindo salmos no Spotify e salmos cantados, né? Passando uma música, uma melodia maravilhosa e cantou lá uma meia hora, 40 minutos. Aí eu parei um momento e eu prestei atenção no salmo. O salmo não estava mais falando da religião católica. Ele estava falando de outras entidades, na mesma melodia, na mesma sequência. Eu falei, opa, como assim? Né? Para você ver como que as coisas imperceptível. Eu falei assim, isso é para nós, né? Que a gente já tem uma questão agora para os nossos filhos. Como que faz isso? Passa um desenho, como tem desenhos de demônios, que são os bonzinhos. Demônio não é bonzinho. Nunca, não tem demônio bonzinho. Tem, vou ficar com dó do demônio porque não conseguiu uma alma. Eu falei, o dia que eu vi esse desenho, eu falei, meu Deus, como que pode? Então a gente tem que ficar muito atento, né? A essas questões, o que está entrando dentro de casa. Exatamente. Né? Muito mesmo, porque eles passam assim, sabem o jeito que vai entrando sem a gente perceber. Sem perceber. Se o pai e a mãe não estiver atento, entra mesmo. E você acha que a mulher consegue voltar? Consegue? Claro que consegue. Como que você acha assim que a mulher pode voltar? Ela não precisa deixar. Ela só tem que entender que ela é mulher. Sim. Ela não precisa deixar nada. Ela tem que ela precisa colocar dentro dela o amor, a generosidade, sabe? Assim, entender que ela não precisa competir com ninguém, com nada. Porque o lugar dela sempre vai ter, tanto profissionalmente, socialmente, ela tem um lugar onde ela pode atuar, ela tem um espaço. Ela só tem que saber como fazer isso, né? Assim, ela tem que entender que a doçura supera a agressividade, que a compaixão, né? Pode ser amorosa, que é muito bom ser amorosa. Muito bom ser amoroso, não precisa explodir por qualquer coisa, não precisa querer ser forte o tempo inteiro, dar conta de tudo o tempo inteiro, sabe? Às vezes a gente vê mulheres aí que ficam loucas porque tem uma casa para cuidar, tem trabalho fora, tem filho pequeno e acho que tem que dar conta de tudo, né? Assim, não precisa querer dar conta. Faça um critério do que você pode, a tua prioridade, o que você pode, né? E busque ajuda se precisa. Fica tranquila. Não deu? Ok, vamos trocando, vamos vendo o que pode ser, né? A cobrança, né? Tira a cobrança. Sim, tira a cobrança, não deixe pesar a cobrança. Quando a cobrança é muito grande, a gente perde totalmente a nossa direção. Não consegue colocar aquilo que a gente realmente quer para a vida. Essa cobrança que maltrata muito, né? E aí, mas a cobrança é aquela tal história, a cobrança de uma sociedade, né? Sim. Que a mulher, ela tem que dar conta de tudo. A sociedade impôs isso, mas a mulher, ela não precisa. Aquilo que você falou, você pensa, logo quando eu parei de trabalhar, as pessoas me olhavam e falavam assim, mas você não trabalha? Eu falo, não mais. Já trabalhei, mas não mais. Nossa, o que você faz? Eu falo, gente, faço tanta coisa. Eu também. Mas você sabe que eu ficava com vergonha de deitar no sofá? A hora que eu tava em casa, eu falava, nossa, mas eu não tenho nada pra fazer, olha o que é a cobrança. Eu falava assim, nossa, eu ficava olhando assim, né? Eu falei, gente, eu tô deitada no sofá 3 horas da tarde, isso pode, não é? Posso pegar meu rosário e rezar meu terço agora? É bem isso mesmo. E, Leila, nós já estamos caminhando assim pro final do programa, né?
Se você pudesse fazer uma oração agora, o que você diria para Deus? O que você pediria para Deus? A gente sabe que a gente não comentou, mas Débora, ela fez um cântico, né? Isso. A gente comentou no começo, muito lindo, contando toda a história da guerra, né? Falando de Jael, falando um povo, a parte dos israelitas que não foram para a guerra, porque não todos foram, né? Sim. Os que foram, como foi, né? E foi um discurso muito lindo, uma oração muito linda, né? Em vários momentos a gente tem os cânticos, né? A gente tem o cântico de Ana, a gente tem o de Maria, né? Aham. E ela fez um dos cânticos e você me disse que parece que foi das escritas mais antigas, né? Isso, os estudiosos falam que é a escrita mais antiga da Bíblia. Da Bíblia, né? Então agora, se você pudesse fazer um cântico. O que você, não precisa ser igual de Débora, que Débora pegou mais, o cântico dela é maior do que Maior que a história. maior que a história, né? Mas o que você faria uma oração para Deus hoje, de tudo que a gente conversou? Hoje eu coloco, né, nos pés do Senhor todas as mulheres que se encontram nessa batalha entre ser a mulher doce e a mulher que luta muito, que luta com braveza, que luta com rude, sabe? A mulher rude, que elas encontrem o equilíbrio. Eu peço a Deus que as mulheres encontrem o equilíbrio, que se voltem para si e se volte para Deus, que busquem Deus, que não deixem Deus de lado, que encontrem a paz, a sabedoria, que elas olhem para seus filhos. Peço a Deus que coloque nessas mulheres olhares de amor, olhar de pessoas que compreendam a necessidade dos outros, que tenham ouvidos para escutar aquilo que realmente as pessoas à sua volta precisam, que tenham sabedoria em sua boca para poder aconselhar, olhos para ver, que não fiquem cegas às realidades que acontecem à sua volta. Peço a Deus que principalmente a mim, que Ele me dê muita sabedoria, muita paz e muita constância na minha fé. Que eu saiba todos os dias buscar a Deus, buscar todos os dias a santidade que eu tanto espero um dia receber. Que o que eu quero na minha vida é encontrar Deus na glória. É isso que eu quero. Amém. Amém. Você quer passar mais algum recado para as mulheres? Sejam mulheres. Sejam mulheres. Sejam mulheres capazes, mulheres de Deus. Mulheres felizes. A mulher a mulher de Deus, ela não tem que ser carrancuda. A mulher de Deus, ela não tem que ser mal arrumada. A mulher de Deus, ela tem que ser bonita, Sim. feliz, alegre, né? Ser mulher, realmente ser Maria, ser Débora, ser Jael. Mulheres fortes aí. Então, olha, gente, nós estamos encerrando aqui mais um Pode Me Deixar Ser Mulher. Eu agradeço imensamente a Leila pela sua disponibilidade, seu sim. Muito obrigada pela conversa maravilhosa que nós tivemos. Obrigado também a todos que nos acompanham. Sigam o nosso podcast, estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Capital. Você digitando lá Pode Me Deixar Ser Mulher, já cai no canal onde tem todas as entrevistas. Também nós temos nas minhas mídias, Rosiane Valentim Pavese, e nas da Santuário Eucarístico também, né? Então, muito obrigado. Nós agradecemos aqui a Ornatos Joalheiros, a Gabriele Valério, Empório 3S, pelo apoio. Que Deus abençoe todas essas empresas que estão conosco aqui, caminhando junto com o podcast. Então, eu encerro fazendo uma oração. Senhor, hoje te agradecemos pela vida da Débora e Jael, mulheres que em tempos difíceis não se esconderam, mas se levantaram com coragem, e dai-nos, Senhor, um coração sensível como o de Débora, capaz de escutar a tua voz e conduzir com sabedoria aqueles que me confias. E dai-nos também a coragem de Jael para agir quando for preciso, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando o medo tentar nos paralisar. Que possamos compreender que não importa o lugar onde estamos, mas a nossa disponibilidade em te servir.
Abençoe também a vida da Leila, sua missão, o seu testemunho e a sua entrega. E que cada pessoa que ouviu este episódio saia daqui mais corajosa, mais firme e mais decidida a ser: Senhor, eis-me aqui. Amém. Amém.